Ok. Então, queríamos agradecer, o Júlio e eu, a presença de vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre a BTRF, essa importante ferramenta que se tem. E, e daí o Júlio tem uns dados para nos passar. O Júlio, que é um estudioso e um craque nessas coisas da BTRF, sim, é um craque na Sim. BTRF, nos subsídios, então eu queria agradecer a vocês todos, agradecer ao Júlio principalmente, e, e vamos então dar continuidade à reunião. Obrigado, gente, serão todos muito bem-vindos. Júlio, tá contigo. Apesar da voz. Não, eu contratei o Adriano para falar um pouco por mim por uns 18 minutos. Eu vou passar um vídeo dele aqui e aí depois a gente conversa. O vídeo ele é bem objetivo assim, né, sobre a BTRF, como a Doris falou, né? Então, assistam com carinho. Depois a gente conversa, a gente volta ao vivo e a cores. São comentários sobre como abordar uma empresa cidadã. Eu vou falar isso rapidamente, mas eu vou começar com um conceito. Todas as empresas do mundo foram criadas para terem lucro. Esse é o único objetivo, porque é o lucro que vai manter a empresa aberta. Ponto. Isso não é frase minha, isso aí você digita no Google, vocês vão ver que vai aparecer. Qual é o objetivo de uma empresa? Lucro. Não é beneficiar ninguém a não ser os sócios da empresa. É por isso que nós, empresários, criamos as nossas empresas. Esse é o fato número 1. Inexorável, faz parte de uma empresa. Uma outra coisa importante é a diferença entre doar e investir. Google, pode dar lá. Qual a diferença entre doar e investir? Doar tem uma sensação de perda. Eu doei para alguém para compartilhar um pouco do que eu tenho. E qual é a diferença do investimento? O investimento transmite um conceito de resultado futuro. Ou seja, quando eu dou, eu teoricamente estou perdendo, eu estou compartilhando com alguém alguma coisa minha. Mas quando eu invisto, eu espero retorno. A BTRF não aceita doação, ela aceita investimento, porque o dinheiro vai ter um retorno futuro. E esse é o ponto, antes da gente começar a falar com o empresário. Eu tirei um raio-x, vocês sabem, eu sou médico, eu consegui tirar um raio-x do coração de um empresário. E vocês podem perceber que o coração é peludo. O que é um coração peludo? É difícil você entrar num coração peludo. O que eu quero dizer para vocês é que você não conquista um empresário pelo coração. Correto? Você não conquista um empresário pelo coração. Você conquista um empresário pela razão. Você vai conversar com ele sobre investimento e você vai ter que ponderar que pontos que vão trazer de benefício para ele e que pontos talvez tenham benefício para nós. Até aqui foram só conceitos básicos. Primeiro, então, não é uma doação, é um investimento. Segundo, para o empresário só importa lucro. E terceiro, não adianta querer tocar o coração do empresário, porque ele não foi talhado para isso. 11h09. A gente vai começar a abordagem com uma empresa cidadã. Agora eu vou tratar vocês como empresários e eu vou ser o rotariano. É o tempo que vocês vão ter para conversar com o empresário. Os slides que vocês vão ver não tem nada a ver, porque vocês não vão apresentar slide para ninguém. É só para vocês ficarem olhando para a tela e não ter que ficar olhando para a minha cara feia. É melhor ficar olhando para os slides. Se eu sei que o empresário está interessado no lucro, como que inicia a minha abordagem com o empresário? Primeiro, eu tenho que dizer quem eu sou e o que eu estou fazendo ali. Então, começa assim. Muito obrigado por nos receber. Meu nome é Adriano, eu sou rotariano daqui da cidade, sou médico, empresário, e
o meu clube ou os Rotary Clubs da nossa cidade elegeram a sua empresa para ser uma possível parceira do Rotary na nossa região. Por que isso? Porque a sua empresa tem um perfil que bate com os valores que nós, líderes rotarianos, entendemos como os valores que são nossos. Só que eu sou empresário igual a você. Eu sei que o que interessa para a empresa é o lucro que as suas atividades vão ter. O que eu quero dizer para você é que o valor das nossas empresas, ele não é medido pelo que eu tenho para vender. O valor das nossas empresas é medido pela quantidade de cliente que eu tenho. Sabe por quê? Porque eu posso ter o melhor produto do mundo, se eu não tiver ninguém que compra, sabe quanto que vale a sua empresa? 0. Certo? Então, o valor da sua empresa é o seu cliente. A primeira coisa que eu vou dizer para você é que 87% dos clientes no Brasil preferem fazer relacionamento com uma empresa que tenha política de responsabilidade social. Ou seja, é fato de que o seu cliente, que é aquele que traz os recursos para a sua empresa, ele gostaria que a sua empresa fosse socialmente responsável, ou pelo menos que tivesse algumas políticas de responsabilidade social. Eu vou trazer mais um dado para você, empresário, muito interessante. 55% dos consumidores preferem pagar até um pouquinho mais pelo seu produto se ele souber que a sua empresa usa parte dos seus recursos em projetos de transformação social. Olha esse dado, empresário. 50% das pessoas que entram aqui para fazer negócio com você preferem gastar um pouquinho mais se ele souber que você usa seus recursos para o bem social. O que nós estamos fazendo aqui? Eu vou trazer mais uns dados importantes. Isso é um dado da internet, está em inglês, mas está muito simples. Olha o que está escrito aí, para empresas de pequeno porte. Porque muita gente diz, eu sou de uma cidade pequenininha e aqui só tem empresa pequenininha. Uma empresa de pequeno porte, 81% delas estão tendo tendência a ter responsabilidade social. Quer dizer, deixou de ser uma moda, virou um todo mundo vai ter que ser. Esse é um ponto. 55% dos consumidores, então, podem pagar mais se a sua empresa for responsável socialmente. Até os funcionários preferem trabalhar nas empresas socialmente responsáveis. 79% dos millennials. Número 1. Inexorável, faz parte de uma empresa. Uma outra coisa importante é a diferença entre doar e investir. Google, pode dar lá. Qual a diferença entre doar e investir? Doar tem uma sensação de perda. Eu doei para alguém para compartilhar um pouco do que eu tenho. E qual é a diferença do investimento? Perdão, pessoal, eu fui dar entrada de gente que entrou na sala e o vídeo voltou. Vou botar mais para frente um pouco. Deixa eu ver se eu Quer me deixar de co-host aqui, se tiver alguém para entrar? Deixa eu Aí tu não sair precisa mexer aí. Só um pouquinho, gente. Não dá problema de novo. Vamos adiante. Coloquei nós. Tá bom. Preferem trabalhar nas empresas socialmente responsáveis. 79% dos millennials. De 20 a 45 anos de idade, a grande maioria prefere trabalhar e são mais fiéis. Esse gráfico número 2 aí, as pessoas são mais fiéis a empresas que têm, são mais leais às empresas que têm responsabilidade social. Quer dizer, para você que é empresário,
a sua empresa ser socialmente responsável é um ótimo negócio financeiro. Empregados mais felizes, consumidor mais feliz. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Isso aqui, desculpa, isso vem antes da pergunta. Como que eu posso ser socialmente responsável? Eu posso ser socialmente responsável criando líderes, usando produtos que são socialmente responsáveis ou responsáveis com o meio ambiente, fazendo ações de voluntariado, ou eu até grifei aqui, investindo em instituições sociais. E é esse ponto que eu quero conversar com você, empresário. Investimento em instituições sociais. Se nós sabemos agora que ser responsável socialmente é um excelente negócio, tanto para os nossos empregados quanto para os nossos consumidores, agora eu vou te fazer algumas perguntas. Quanto você acha que custaria a sua empresa, aí da cidade que você está, fazer um relacionamento com uma empresa que tem mais de 100 anos de experiência em projetos humanitários? Quanto custaria para a sua empresa fazer o relacionamento com uma multinacional que está em mais de 180 países? Quanto que você acha que valeria você fazer o investimento do seu recurso numa empresa que tem a 4ª ou a 5ª maior rating de reconhecimento internacional para projetos humanitários? Quanto que você acha que valeria isso? E quanto você acha que valeria ter uma empresa que já fez milhares e milhares e milhares de projetos humanitários com características sustentáveis, auditados, aferidos e com responsabilidade reconhecida internacionalmente? Quanto você acha que valeria você fazer o relacionamento com uma empresa que tem, no mínimo, 50 mil colaboradores só no Brasil? Líderes regionais, não somos funcionários, somos líderes. Cada um é líder na sua profissão e trabalha voluntariamente para dentro dessa instituição. Quanto valeria isso para a sua empresa? O que eu posso dizer para você, empresário, tem mais um item que nos faz diferente de todo mundo. Nós não só utilizamos o seu dinheiro, nós somos parceiros de investimento. Dependendo do modelo onde vai ser usado o dinheiro que você investir na Fundação Rotária, vai vir mais dinheiro de parceiros de fora do país para fazer o projeto do que daqui. Ou seja, nós somos parceiros, a gente entra com dinheiro junto com você. E aí eu deixo a última pergunta. Quanto você acha que custaria fazer esse relacionamento? Se você fez um número na sua conta, enquanto eu estava falando que o Rotary é internacional, em mais de 180 países, que já tem mais de 100 anos de expertise, quanto você acha que estava esse número? Eu garanto para você que o investimento na Fundação Rotária é um valor muito menor do que você imagina. E aí você vai dizer o número dependendo do tamanho da empresa que você está visitando. Certo? Você não pode pedir muito para quem não tem tanto, e você não pode pedir pouco para quem tem muito, porque os dois se sentem deslocados ou não se sentem inseridos. Essa apresentação toda demorou 12 minutos, sendo que várias das frases que eu disse aqui eu ainda fiz comentários que você não vai fazer na hora da apresentação. Ou seja, em 10 minutos você tem tempo suficiente para explicar para o empresário que fazer uma negociação ou uma parceria com a BTRF é um excelente negócio. Tem só 2 itens que eu quero acrescentar na minha fala de hoje com relação a esses 2 produtos. Um dos itens é com relação à fidelização. Olha que engraçado, eu conversei com o empresário, eu disse para ele que é um ótimo negócio ser uma empresa socialmente responsável e disse que o Rotary é talvez a maior ou a melhor maneira dele investir o recurso dele. Por que eu não falei de projetos humanitários? Por que eu não falei do que nós fazemos? Por que eu não falei que nós somos isso, que nós somos aquilo, que nós somos... Por que eu não disse? Porque todas essas informações vão ser utilizadas na hora da fidelização. Lembra que eu disse que
Empresário tem coração, mas é peludo. Lá você conquista um empresário pelo cérebro, pelo dinheiro. Você tem que fazer o empresário pensar, e é verdade, que se ele fizer um investimento na Fundação Rotária, através da BTRF, a empresa dele está admitindo ou adquirindo políticas de responsabilidade social que vai trazer recursos para a empresa dele, porque vai estar agradando o cliente e porque vai estar agradando, inclusive, os funcionários. E para que eu uso ou como eu faço a fidelização? Você formalizou o contrato com o seu empresário. 2, 3 meses depois, você liga para ele e diz, tudo bem? Lembra que eu sou do Rotary, que a gente teve uma parceria que nós firmamos? Essa semana nós vamos inaugurar a ala nova da Santa Casa aqui da cidade, que foi financiada por empresas iguais às suas. Você, empresário, é meu convidado especial para a inauguração da obra lá. Aí você pega um empresário que acha que fez um ótimo negócio porque ele investiu pouco e vai ter muito retorno financeiro, e você leva ele para inaugurar a ala da comunidade da cidade vizinha e ele diz, caramba, eu fiz um bom negócio e ainda estou fazendo bem para os outros. Aí você ganhou uma coisa chamada fidelização. Fidelização é aquele fator uau, aquele uau, que negócio legal. Ele vai entender. O que a gente faz? Agora apaga tudo que eu falei. A gente pede doação para ajudar a nossa comunidade e a gente convida um empresário para ir numa festiva para ganhar um Pimple Harris. Dá para comparar a forma de abordar uma empresa de um jeito ou de outro? Quando você convida um empresário para ir no seu clube para ganhar um Paul Harris, ele acha que a gente está usando o dinheiro dele para fazer festa. Empresários te convida para inaugurar os eventos e até as atividades sociais que você fez, e aí você fisga ele pela fidelização, porque você está mostrando. A fidelização tem essa carinha que vocês estão vendo aí. Ele precisa ter um retorno do investimento dele. Se ele tiver a sensação que ele teve retorno do investimento dele, ele vai se tornar fiel. Ele vai repetir a parceria ano após ano. E é a função nossa fazer. Bom, eu quero só fazer o comentário de 2 últimas coisas. Como abordar uma grande empresa e como abordar uma empresa bem pequenininha que está só com comunidade num bairro. Todas podem ser parceiras do Rotary. A primeira empresa, que é a grande empresa, uma grande corporação, não é assim que se aborda, porque você não vai falar com o dono. Você vai falar provavelmente com a equipe de marketing ou com a equipe social da empresa. Como que se aborda essa empresa? É simples. As mensagens são praticamente as mesmas, mas o jeito de falar, você tem que entender que você está falando com um funcionário. O funcionário não está, talvez, tão preocupado com a evolução da empresa, e você vai dizer para ele, eu tenho um produto que vai agradar 87% dos seus clientes. Ele é extremamente barato, perto do quanto ele vai trazer de retorno para você. E você que é do marketing sabe que a hora que você divulgar que está fazendo parceria com o Rotary, que é mundialmente conhecido, e está fazendo projetos, está financiando projetos humanitários pelo mundo inteiro, você sabe quanto que vai trazer de retorno nas suas redes sociais. Leve esse projeto para o seu chefe e vamos fechar uma parceria. É um pouco diferente. Ah, eu não tenho competência de fazer isso. Não tem problema nenhum. Né? Não tem problema nenhum. Você convoca e chama a diretoria da BTRF e a gente pode ir até o seu distrito para fazer esse tipo de abordagem a grandes empresas, grandes corporações. E aquela empresa pequenininha, aquela lojinha pertinho da nossa casa, que tem um monte, ela não pode ser parceira da BTRF? Pode sim. Mas como se aborda esse tipo de empresário? Não adianta falar de responsabilidade social. Só que esse empresário ele tem uma característica muito curiosa. Qual característica é essa? Ele tem um vínculo com a comunidade gigantesco. Tudo que ele tem, ele deve àquela comunidade. Ele está na 2ª, 3ª geração daquela padaria e as 3 gerações viveram daquela comunidade.
Como que você aborda esse empresário? Você sabe o quanto o Rotary trabalha para a nossa comunidade e nós queremos o seu apoio para continuar fazendo os nossos projetos humanitários aqui na nossa cidade. Ponto. Você mostra o foco dele para onde está centrado a importância dele, que é a comunidade onde ele está inserido. Eu tenho certeza que desde atividades pequenas, médias, que é a grande maioria, ou grandes, a gente tem um perfil de poder atender a todos com projetos sérios, auditados, e uma frase que eu não falei nenhuma vez, sem nenhum interesse secundário. Sabe por quê? Nós somos todos voluntários. Se você arrecadar R$ 1 ou R$ 1 milhão, o nosso lucro é o mesmo, absolutamente nenhum. A única diferença é que a comunidade vai ser mais bem servida quando você arrecada mais. Bom, companheiros, a gente acaba participando de várias reuniões, né? E eu vou sempre filtrando algumas coisas e pego partes da reunião. Essa reunião foi bem mais ampla, nem me lembro quando é que foi, acho que foi no começo do ano. E foram abordados vários outros aspectos, né? Mas eu peguei esse especificamente ali, bem mais objetivo, assim, né? Para tentar passar nesse curto espaço que a gente está tendo dessas rodas de conversa e a gente ir abordando passo a passo, né? Ah, questões, no caso agora da empresa cidadã. Então, como vocês puderam acompanhar ali, o que a gente tem que procurar pensar no clube, né? Quando vai se procurar uma empresa cidadã. É diferente de chegar no clube e pedir lá R$ 100 para comprar uma caixa de galeta, né? É outra situação. Nós estamos lá tentando conquistar um parceiro. A gente tem que pensar na coisa assim, meio como se fosse a gente está indo para a guerra. A gente tem que conhecer o inimigo. Um inimigo bom, mas é um inimigo, a gente tem que conquistar ele. Então, vamos identificar, vamos fazer uma reunião, se juntar no clube, pensar em empresas que a gente pode visitar. E aí, a primeira coisa a fazer é conhecer essa empresa, né? Qual é que vai ser a porta de entrada na empresa? Nós temos algum conhecido, ou a gente conhece o dono mesmo, ou tem que conhecer, como ele falou, o cara do marketing, ou o cara das vendas, ou é um ótimo vendedor que a loja tem, que vai abrir as portas para nós, né? Procurar conhecer a empresa. Se é uma empresa um pouco maior, vamos entrar no site, vamos ver que tipo de ações essa empresa já faz na área social, o que que eles estão produzindo. Há pouco tempo eu fiz umas pesquisas, caiu uma mensagem comentado num grupo, eu procurei ali em Itaqui, acho que é Itaqui, tem uma unidade grande Paulo pode me confirmar, da Hostel João, né? E ela é uma unidade que tem uma expertise lá, eles são reconhecidos por um detalhe de produto para exportação. Então, o que será que a Tio João é grande? A gente sabe que tem unidades grandes aí no nosso distrito, né? Eles são um potencial grande para a gente fazer uma parceria. E aí, de repente, não só com a empresa cidadã ali, como o Adriano falou, de chegar lá e oferecer, de repente, uma coisa para eles de 450 pila por mês, eles são capazes de dar risada. Pô, mas vocês fazem tudo isso e só quer isso, né? De repente, ali, essa é uma situação de fazer alguma outra coisa maior, né? Que tem esse produto novo, de projeto que as empresas investem em valores maiores, né? Mas isso é um caso para a gente conversar mais adiante. Mas com relação à empresa cidadã, o nosso distrito, deixa eu só passar outra telinha aqui. O nosso distrito hoje, ele está com 22 empresas cidadãs. Na verdade, tem 7 clubes cidadão, 7 ou 6 clubes cidadão, não me lembro bem, acho que é 6, e o resto são empresas. No ano 22, 23, o programa de empresa cidadã, o clube cidadão, o agro cidadão, ele foi responsável por 39,23% do que foi investido na Fundação Rotária do distrito. Certo? Então, a gente está vendo que, vamos arredondar ali, 40% do que o distrito está conseguindo de investimento na Fundação Rotária está vindo de empresas e de clubes, né? Como está ali, né? 6 clubes ali. Então, Rodrigo?
Já pode considerar mais um clube cidadão, companheiro. Santana Velha. Esses relatórios, a Zólia está aqui, né? Ela sabe, os relatórios a gente sempre chega com eles Depois. com Não, de não. atraso, assim, né? Então, Tá, vai ser agora no mês que vem, no aniversário do clube, vai ser integral, companheiro. tá, isso aí, legal. Tem mais uma empresa cidadã também aqui de Cachoeira que está iniciando hoje também. Então, a gente está procurando focar, a gente já vem há algum tempo falando bastante disso, né? E focar nessas empresas. Tem várias empresas, tem produtores aí de vinho, de nozes, de várias empresas rurais que estão muito ligadas nessa pegada, como se diz, natural, né? De desenvolvimento, de meio ambiente. Então, a gente tem que tentar fazer esse reconhecimento nos locais, né? Há poucos dias eu vi uma reportagem eu não me lembro agora qual é a cidade, que tem uma vinícola que foi descoberta uma, uma caverna lá que era a casa de preguiça gigante lá, de bicho pré-histórico lá, né? Dentro dessa, eu não me lembro qual é que é a vinícola, é aqui do nosso distrito, não me lembro agora, esqueci, viu completamente o nome. Talvez alguém tenha ouvido falar já. Rodrigo, acho que está procurando lá, o nono seu. Lá, eu conheço as carinhas. Então, a gente tem muitas empresas grandes, e aí, né, a questão da empresa grande também, algumas que são do lucro real, elas podem, esse valor que estão investindo ali, podem ter até uma redução aí, né, que estão investindo lá US$ 5.000, pode se transformar em torno de US$ 3.000 só, ou quer dizer, R$ 5.000, em torno de R$ 3.000, por conta de abatimento de imposto, né, empresas de lucro real. Então, tem indústrias, grandes revendas de máquinas agrícolas, de repente, se enquadram nisso. Nós temos duas empresas das nossas que estão enquadradas nisso. Então, qual é que é a nossa missão, assim, né? Vamos procurar identificar nos clubes, né? Fazer uma reuniãozinha, vamos identificar essas empresas, vamos ir, como eu falei, a primeira coisa, vamos conhecer a empresa, para a gente chegar lá e poder falar a língua do empresário, né? Mostrar para ele que a gente conhece também a empresa dele e o que a gente pode ajudar, né? Ah, perguntas? Rodrigo, já achou alguma coisa, Rodrigo? Não, primeiramente, boa noite, companheiros. Entrei um pouquinho atrasado, eu tinha que vou me movimentar aqui para o clube. Desculpa. Vou movimentar aqui para o clube, que nós temos evento hoje. E não podia perder a reunião, né? Então já me antecipei e vim aqui para o clube. Sobre a vinícola, é da Almaden, em Santana do Livramento. Uma paleotoca. Isso aí. Muito legal, Júlio. Sobre ali, eu só gostaria de comentar que a minha visão, desde que a gente está trabalhando e vendo isso aí, só um ponto ali que, lógico, para o Adriano, que tem todo o conhecimento dele, fica muito mais fácil, né? Toda a informação, Doris, tu, Júlio, que está já estudando bastante tempo. Mas para mim, eu com o conhecimento que eu tenho hoje, eu até comentei atrás que agora eu estou vendo assim, ó, a nível de distrito e até localmente aqui, a questão da quantidade de projetos, embora a gente esteja patinando para concretizá-los, mas só o fato de nós estarmos trabalhando em algo que é o que a nossa fundação pede, fazer projetos. A parte da filantropia, a gente acaba fazendo de certa forma para mostrar o trabalho, mas o trabalhar em projetos, isso nos abre portas para chegar em muitas empresas, que hoje fica difícil. Eu já passei por isso, tenho companheiros que já deram depoimento que passaram por isso. Tá, mas e vocês estão investindo no quê? Qual é o projeto de vocês? E aí tu fica, entendeu? E hoje eu já tenho, hoje já nesses últimos anos, através dos projetos, até mesmo os projetos distritais, que é um retorno também da empresa de cidadã, todo e qualquer investimento na Fundação Rotária, o projeto distrital e o global, vai ser de onde vem o dinheiro, né? Então, eu vejo que tá ficando muito mais fácil
para mim chegar no empresário, para mim chegar na minha empresa onde eu trabalho e apresentar o projeto hoje, com só que na nossa área aqui nós temos 2 projetos global em andamento, já tivemos nesses últimos anos aí 4, 5 projetos distritais, mostrar que o recurso está ficando aqui, coisa que eu escutava no clube, não, que o recurso não fica nem no Brasil, nem no distrito, não fica nem no Brasil, né, que sai para fora. Isso são coisas que hoje a gente pode bater de frente, não, o recurso fica aqui sim, fica no Brasil e está ficando inclusive no nosso distrito. Nós só precisamos nos aprimorarmos cada vez mais na confecção de projetos e na identificação de entidades que podem ser confeccionados projetos. Porque a entidade pode não ter o conhecimento ali de elaborar o projeto, mas tu tem que, através do que a gente está fazendo hoje aqui, nós identificarmos, não, lá, tu tem a demanda e não saber como apresentar a Fundação Rotária, né? E uma coisa aí, vamos citar o caso nosso aqui da Rosais, aqui em Cachoeira, que a gente conseguiu, foi assim meio, fomos iluminados aqui, lá naquele ano, saindo de pandemia, conseguimos 6 empresas. Hoje estamos com 4. E até um pouquinho antes, vou só comentar, né? Essas nossas reuniões aqui, gente, elas são, eu diria que são menos motivacionais e mais de trabalho mesmo. Então, né? Problemas que a gente tem que falar, então fiquem todos à vontade de tirar todas as dúvidas possíveis, né? Podem pensar que a pergunta, de repente, não vale a pena, mas vamos lá, vamos jogar. Então, o que a gente tem procurado trabalhar aqui? A gente sabe que a gente não consegue fazer projetos a toda hora, né, para mostrar que o dinheiro está vindo. A gente sabe que tem essa dificuldade. Então, o que a gente foca também? Porque essas empresas que a gente tem, hoje as 4 que a gente tem, cada uma, a conversa que a gente teve com elas, a gente começa do mesmo jeito, mas acaba terminando do outro. A gente notou que cada uma tem uma visão diferente daquilo que eles estão apoiando, né? Então, mas uma coisa está bastante na nossa mão é que dar visibilidade para essa empresa nas nossas ações. A gente vai fazer, agora, por exemplo, a gente vai fazer um baile de outubro aqui, que é o 10º ano que a gente vai fazer, não tem nada do dinheiro deles. O dinheiro está indo lá para o BTRF, isso retorna em projetos lá na frente, e eles sabe que eles não estão ajudando em nada nesse evento. Mas os ingressos estão com o logo de todos os patrocinadores das empresas cidadãs. As divulgações que a gente vai na rádio, a gente fala da empresa cidadã. A gente vai fazer uma ação da polio, coisa assim, a gente fala da empresa cidadã. Então, a gente tem que procurar dar o maior retorno possível para eles a todo momento. Em todos os eventos que a gente faz, os banners vão tudo junto, né? E uma coisa também legal que a gente faz aqui na cidade é que nos nossos eventos a gente leva o banner de todos os clubes, porque o dinheiro está indo tudo para o mesmo fundo, né? Então, quanto mais empresas, outros empresários veem, né? E já rendeu no último evento que teve do Zona Alta, estavam lá os banners nossos da Rosais, da Fátima aqui também, do Cachoeira, e já o empresário lá do outro clube já resolveu fazer também. Então, essa visibilidade a gente tem que dar o máximo possível para essas empresas, né? E como foi falado ali, todas as ações que a gente faz, nós mesmos que estamos montando essas ações para projeto global, a gente tem outras ações que a gente faz, um curso de crochê que o pessoal, as meninas do clube lá fazem já no 3º ano nessa comunidade. Sempre que sai alguma notícia, é colocado no Uniclube. O link do Uniclube eu passo para todas as empresas cidadãs, todas as notícias que a gente coloca ali. Então, a gente está sempre mantendo eles informados. E lá no nosso site do Uniclube está lá o logo de todas as empresas cidadãs, né? Então, eles estão vendo que a gente está dando um retorno para eles. Isso fica mais fácil para a hora de uma renovação, né? Nós estamos entrando no 3º ano já com essas 4 empresas, né? Então, embora a gente não consiga mostrar projetos a toda hora, que a gente sabe, né? Vamos falar a real aqui, né? É um pouco mais complicado, mas o retorno de visibilidade para a marca deles, né? A gente está sempre procurando dar, né? E é isso que a gente tem que procurar. É o que está na nossa mão, assim, imediata, né? É esse, né? Dar esse retorno para eles. E sem contar, né, que eles também, né? Eles estão lá com o selinho da empresa cidadã na página deles, nos ofícios, nos e-mails, né? Então, eles têm que procurar usar isso. E mesmo assim, tem empresas que, só uma das nossas que botou no site ainda o logo, outras não chegaram a colocar, né? Mas
E uma coisa, inclusive, também para falar, nenhuma das nossas empresas, lá no começo, a gente falou para eles, olha, vocês vão ganhar um título de Paul Harris lá adiante. E isso, não percam tempo falando nisso, porque aí tu vai ter que gastar mais uma meia hora explicando quem é Paul Harris, para o cara dizer, tá, mas isso aí não me interessa. É como o Adriano falou, primeira coisa, vamos pegar pelo bolso, depois a gente pega pelo coração lá adiante, com resultados, né? Achei Pessoal, pergunta? interessante, Júlio, isso aí de colocar nos ingressos, em todas as coisas que vocês fazem, o logo da empresa cidadã. Achei muito legal isso. É, porque eles já são. A Interessante. gente não, a gente, por exemplo, nesse evento mesmo, que é a Cibale de Outubro, normalmente nós temos ali 30 e tantos, 40 empresas que apoiam, de 200 a 500 a R$ 1.000 cada uma lá, né? Valores diferentes. E a gente faz um banner e bota um telão com o logo deles durante a festa toda, rodando lá num canto. Mas essas empresas a gente não vai pedir dinheiro para eles de novo, porque eles já estão dando 450 por mês, né, gente? Sim, Então, a gente tem mais é que dar o retorno para eles. Então, onde a gente puder colocar o logo deles, a gente está colocando. é ótima, ótima ideia. Achei excelente. Júlio, eu achei também, desculpa, Doris, eu tenho uma pergunta em relação ao selo da empresa cidadã. Empresas, vou te dar até um exemplo, engenhos que empacotam arroz para vender para fora do estado, vender o produto deles, com a marca deles. Não pode, né, usar um selo, colocar junto, em algum cantinho da embalagem, não pode, né? Não, o básico, né, que está lá no termo que é assinado com a empresa, né, é no site, correspondências, e-mail, né, correspondência física ou e-mail, coisa assim, o logo. Qualquer outra coisa a mais até pode ser negociado. Aqui eu tô repetindo o que eu já ouvi de outras apresentações, né? Mas dependeria de uma negociação com a BTRF. Se essa empresa já está lá há 10 anos de parceira e quer fazer alguma coisa maior, né? Botar na lateral do caminhão que faz entrega, coisa assim. Então, Era tudo isso que eu isso ia é uma dizer, coisa Juliano. negociável. Era isso que eu ia dizer. Eu já participei também de reuniões que surgiu esse comentário. Aí vem o que tu mencionou, o que o Adriano comentou ali, do armazém da esquina para a grande corporação. Tu não vai, a contribuição não vai ser os US$ 1.000. O cara quer colocar na frota de caminhões dele. Vai ter uma negociação diferenciada para aquela empresa ali. Nessas reuniões, aí existe a possibilidade, né? Mas vai ter essa negociação diferenciada com essa empresa. Aqui mesmo, comentei, por exemplo, pensem assim, né? A empresa entra no primeiro ano e já quer botar nas embalagens dela. Aí ela faz toneladas de embalagem. Aí chega, digamos que ela consiga chegar até o fim do ano pagando todas, e ela sai do programa. Ela vai ficar ainda com toneladas de embalagens com a marca dela lá, e ela não está mais no programa. Porque o selo só pode ser usado enquanto está no programa, né? E então, assim, a empresa, quando faz o primeiro pagamento, primeiro boleto ali, em seguida já vem o selo, e quando completa os US$ 1.000, que de repente não completa no primeiro ano, completa na renovação, hoje em dia completa, por R$ 450 está fechando US$ 1.000. Quando completa US$ 1.000, a cada US$ 1.000 recebe um certificado, né? Aí recebe um certificado de empresa cidadã. É um certificado de empresa cidadã, um certificado para a empresa, não tem nada a ver com o título Paul Harris, que depois o empresário pode pedir em nome dele, ou pedir em nome de um funcionário que queira agraciar, ou em nome de algum fornecedor, né? Aí o empresário pode pedir em nome de quem quer que seja. Porque o título Paul Harris não é para a empresa, é para pessoas, né? A empresa em si recebe o certificado de empresa cidadã quando completa os US$ 1.000. O selo, como eu falei, já vem no primeiro pagamento, no primeiro boleto. E ela pode começar a usar. Mais Tá joia, alguma? Júlio. Muito obrigada. Não, obrigada. Eu acho que é importante a gente trazer isso, até porque tem grandes empresas, né, na nossa volta, engenhos e coisas, que a gente poderia, daqui a pouco, sei lá, ó, coloca, paga, faz uma negociação de um valor maior, né? Ou seja, é bom a gente saber que tem essa possibilidade que a gente pode buscar isso também, né? E aí, como o Adriano falou, gente, outras
reuniões. Qualquer coisa maior que você viu, ó, ele tem potencial, ele quer continuar no programa, ele... Não, então vamos lá, vamos chamar uma reunião online e fazer uma reunião online no escritório do cara ali, né, com o Adriano, com mais alguém da Fundação Rotária, né, e tranquilamente, né, vamos negociar isso. E aí entra, inclusive, outras ações, né? Existe agora esse outro, vamos falar um pouquinho do programa de responsabilidade social corporativa, que é uma possibilidade das, digamos lá, tem uma empresa que precisa cumprir seu papel social lá, né, o seu balanço social das empresas maiores, mas elas não têm uma, um, pessoas, um departamento dentro da empresa para cuidar da parte social. Eles não vão empregar a gente para tentar identificar quais são as necessidades da comunidade, montar um projeto, controlar esse projeto, mas eles têm que investir por conta de necessidades. Por exemplo, nós temos uma empresa aqui que é a Água Pertences, eles produzem molinetes, que é aquele negócio das colheitadeiras, né, para Massey e para John Deere, e essas empresas já pedem para eles questões de responsabilidade social. E aí, eventualmente, eles mesmos vão ter que começar a pedir para os fornecedores deles, que essas pequenas empresas que fornecem para eles também tenham responsabilidade social. E aí, como é que eles vão mostrar isso? Eu vou ter que ter um departamento na minha empresa para trabalhar com uma causa social, ajudar, não sei o quê. Não, tem os clubes de Rotary na cidade para fazer isso. E aí, entra um outro ponto que a gente está começando a formar um grupo no distrito, que é para aprimorar a questão de fazer projetos dentro das normas, digamos assim, que o Rotary coloca para a gente. São vários documentos, vários materiais que tem lá na Central de Aprendizado, nos mostrando os caminhos para fazer projetos que tenham êxito e que sejam sustentáveis, né? Foge um pouco daquilo que a gente está acostumado a atender o pedido de um ofício da PAI para botar um ar-condicionado numa sala, e aí aquela história, faz o galeto, pega o dinheiro, compra o ar-condicionado, instala, tira a foto, pendura uma plaquinha e deu, né? A gente está falando aqui de atender, de repente, uma grande indústria lá de, de arrozeira lá, né? Um grande engenho, né? São João da vida, o arroz São João da vida, né? Que eles vão investir, aí o valor mínimo é 21 mil dólares, ou seja, 100 mil reais. A empresa vai colocar um projeto que vai ser montado em conjunto com o clube ou com os clubes da cidade, e vai ir o nome dessa empresa como, né, a apoiadora desse grande projeto que os clubes vão fazer na cidade. Com o dinheiro dela, mas com a expertise que a gente tem que adquirir no distrito. A gente não tem ainda. Mas as ferramentas todas para a gente adquirir essa expertise estão lá no MyRota. E aí esse grupo, que está aqui o Rodrigo, está aqui o Paulo também, a Doris, a gente está querendo formar mais esse grupo para a gente, digamos, tentar esmiuçar um pouco mais essas ferramentas para poder passar para todos de uma maneira mais fácil ainda, porque eu digo mais fácil porque o que está lá na central de aprendizado já é super fácil. Assim, né? As informações são muito claras, muito fáceis de acessar, muito práticas, 15, 20 minutos, meia hora, alguns um pouquinho mais lá, a gente já sai com algum conhecimento bem substancial e tem muito material ali. E aí depois é sair pesquisando, né? O interesse de cada um. Vamos entrar no showcase lá. Temos um projeto aqui que uma empresa, vamos lá, uma empresa grande quer fazer alguma coisa numa determinada área, mas não sei bem como fazer. Vamos tentar procurar um projeto semelhante pelo Brasil afora, ou melhor, pelo mundo afora. No showcase a gente pode ver projetos ali de todo mundo, de todos os clubes, de todo mundo, e de repente a gente acha alguma coisa ali, né? A gente acha ali a roda pronta, a gente não precisa reinventar ela para fazer uma coisa nossa, é só adaptar. Esse ponto aí é importante, né, Júlio? Eu participei semana passada de uma reunião no Rotary Club de Niterói, Caraí, e era palestra de um gestor dentro de a nossa Corsã aqui, a Foz, que é lá de Niterói. E uma das atividades deles a parte social é reflorestamento. E aí mostraram lá um morro lá, não tem favela, mas um morro lá que estava ali no entorno da empresa,
simplesmente o antes e depois, em uma situação menos de 10 anos, uma mata fechada já. Algo que se tu vai contabilizar, aquilo ali é um projeto global com aporte da empresa, de um aporte alto, num tempo ali estimado ali de US$ 20.000 tranquilo. Então, algo assim, uma coisa que eles fazem fora do Rotary, né? Que tu tem vê uma ideia, já um projeto, lógico, já nos anos passados, poderia ter sido um projeto Rotary. Então, Sim. eu estava vendo essa parte, ainda mais hoje, que já entrou parte ambiental, né? De tu chegar numa empresa dessa que já são obrigadas a fazer, no caso, já tem, já tem essa demanda dentro da cidade que eles são obrigados a cortar uma árvore, tem que plantar 4, 5. Então, tu já buscando aqui, para nós aqui, temos um vizinho aqui do Rio Uruguai, alguma coisa que até tem o projeto aí de preservação de nascentes de cuidados do Rio Uruguai. Então, já, já tem a gente vê esse potencial de um investimento mais alto dessas grandes empresas, né? Citando até, falando aí de uma vez, eu trabalho com filmagem, né? Filmagem e edição, um tempo. E uma vez eu fui daqui para Uruguaiana, na beira do rio lá, com o pessoal daqui que é engenheiro florestal, que estava cuidando de uma área de reflorestamento. Eu não me lembro bem exatamente se era já quase em Itaqui, era em Uruguaiana, foi Uruguaiana. Eu não me lembro mais onde é que é, tem uma termoelétrica por aí, meio por perto, não sei aonde, né? Sim, Uruguaiana, um pouco. é aqui na saída da cidade. Então eles tinham que, por conta das linhas de transmissão, que tem que tirar as árvores de baixo, tem que plantar em outro lugar. Então, imagina, era um engenheiro florestal daqui de Cachoeira, estava prestando serviço, ou ganhou o edital, sei lá, né? E estava fazendo plantio de mudas lá em Uruguaiana. Será que eles não conseguiram ninguém de lá, né? Ou um clube de rota? Talvez ainda hoje eles precisem desse tipo de atividade. Quem sabe essa termoelétrica não seja uma empresa para ser visitada e conhecer o que vocês estão fazendo, quem sabe fazer um projeto maior, tal, né? Mas é aquilo. Entre no site dessa termoelétrica, vê o que eles já estão fazendo, já tem algum projeto em andamento, procura com contato. E aí, esse seria um caso, de repente, de procurar o pessoal de marketing, talvez da, da empresa, né? É mais uma oportunidade que, de repente, pode ter aí o Baiano de um apoiador para um projeto maior dos clubes, né? Então, assim, tem que estar com os olhos abertos, assim, né? Olhando, passando pela cidade, aquele cara que está toda hora botando anúncio nos outdoor, ó, quem sabe ele não quer fazer uma parceria com o Rotary aí, né? E a gente divulgar a marca dele também. São várias possibilidades, a gente tem que estar com o olho aberto. Hein, Júlio, eu queria falar assim, ó, eu queria voltar ao foco ali bem direto da BTRF, que eu acho o seguinte, ó, eu acho que eu vou fazer um papel como advogado do diabo, assim. Eu acho que quase que existe uma profissionalização para conseguir que a gente para se conseguir sensibilizar ou do jeito que o Adriano fala, né, de trabalhar com um empresário. Tu tem que ter um conhecimento muito mais profundo e uma capacidade, a pessoa tem que ter uma capacidade, tipo de pessoa com maior convencimento para trabalhar, o que não é barbadinha. Alguns têm uma capacidade de linguagem, os caras que vão lá de laboratório, que vão me representar, eles são trabalhados para isso, para me dizer, olha, esse remédio é melhor que o outro, etc. Né? E aí, então, eu acho que existe essa quase que profissionalização. Eu não acho que é simples, eu realmente acho, não quero desestimular nada assim, mas eu não acho que é nada simples conseguir. Eu acho que chegar na empresa e conseguir chegar no jeito fazer a empatia com esse empresário não é barbadinha, mas o que eu acho, isso sim, eu acho que nós estamos numa caminhada. Eu sinto que no nosso distrito é uma caminhada ainda muito inicial.
Eu acho que a gente consegue mais as empresas porque ele é amigo, porque ele é não sei o quê, ou porque ele é do Rotary, e aí a gente consegue a empresa, porque eu preciso de uma empresa, então me ajuda. Eu falo isso pelo que eu vejo, assim, né? Então, nós estamos nessa caminhada. Mas o que eu acho muito importante, que eu acho que funciona é exatamente o que tu falou, da visibilidade. Porque a hora, nós temos que inverter o jogo, eu acho, nesta caminhada. Na hora que as empresas começarem a perceber que o Rotary dá visibilidade para eles, muita visibilidade, o que eu não vejo, o que o meu clube não faz tanto, né, Doris? Eu acho que a Mas gente tem que agora fazer está muito fazendo, mais. né? É agora que nós estamos começando a fazer. Então, quanto mais nós dermos visibilidade, nós vamos virar o jogo, entendeu? Aí vai ter uma porta de entrada com mais facilidade para a gente chegar no empresário. Então, eu acho que o nosso compromisso principal é cada um que consegue uma, duas empresas, mesmo que seja amadora do jeito que nós estamos fazendo, é fazer o que tu está fazendo, que vocês estão fazendo. Botar a empresa cidadã a uma, duas, três, assim, sempre presente, sempre presente. E daí nós vamos conseguir o interesse dos outros. Porque não é fácil tu chegar num lugar e dizer, tu tem que ter, com as palavras bonitas do Adriano, ou quem for, eu quero te mostrar uma coisa que é teu interesse, não é meu interesse. Bom, se alguém já chega assim, eu já acho que está querendo me convencer demais, entendeu? Então, então não é barbadinha nisso, tu tem que ter até um profissionalismo para isso. Então, eu acho que nós temos que também inverter para esse lado, criar esse interesse, criar. E o criar interesse é fazer a visibilidade que nós podemos dar. Essa eu vejo assim, eu não acho muito simples, e acho que é por isso que a gente não tem tanta, por isso que tem que ficar fazendo tanta reunião, entendeu? Porque é bom, mas não é a oitava maravilha do mundo para pessoa, para todo mundo querer. Nós temos que mostrar que é a oitava maravilha do mundo, né? Não sei se eu me fiz expressar e não sei se também fui meio muito advogada do diabo demais, assim, entendeu? Mas é o que eu sinto. E eu acho que nessas horas que a gente está em grupo pequeno, a gente tem que realmente falar o que sente, assim, para É poder isso aí. ajudar, né? É como o Herrera falou, e a questão que daria uma visibilidade e uma tranquilidade, assim, deixaria mais à vontade de chegar nos empresários. Eu sou empresário, sei como é a questão dos projetos, né? A gente tem que desencantar esses projetos globais aí. A gente tem que procurar fazer, nem que o primeiro não saia 100% como a gente quer, mas eu acho que a gente tem que iniciar. Faz o primeiro, engata já um segundo, tentar todo ano fazendo alguma coisa, para que tu tenha realmente o que mostrar. E essa questão mesmo a gente consegue as empresas cidadãs, mas a gente consegue mais na parceria do que, na verdade, com essa conversa do retorno. É muito na parceria, né? Então, a gente vai revezando entre os amigos. E nós, aqui em Uruguaiana, nós somos 5 clubes. São 5 eventos e 5 clubes pedindo patrocínio todo ano para toda a comunidade, entende? Então, é uma massa de gente trabalhando em cima de pedir patrocínios. Aí tu pensa, ainda conseguir empresas cidadãs, e daqui a pouco tu conseguir ainda uma empresa que invista um pouco mais. Isso aí não é fácil, não é fácil. E o Rotary, ele gira muito rápido. As pessoas mudam muito rápido. O presidente muda muito rápido. O presidente trabalha 6 meses, na verdade, num clube, porque ele passa 6 meses aprendendo e 6 meses ele já passa entregando para o próximo. Então, a gente percebe isso aí, que o presidente que não sair trabalhando já em 1º de julho, ele já perdeu tempo. E aí, quando vira o ano, para janeiro, ele já está entregando, ele já está passando a bola. Então,
é muito rápido e a gente tem que estar Cara, mais direcionado, focado nas coisas, porque senão não vai, não anda. Então, eu acho que o mas segredo é os projetos, né? essa questão da rotatividade aí, eu tenho batido também bastante isso com o distrito. Lá no ano que a gente estava preparando, o ano do Luiz Carlos, o governador Rubem, que era um instrutor do Luiz Carlos, começamos a montar, tinha conseguido até a plataforma da Ubra lá para montar cursos e coisas assim, de treinamento para o pessoal. A gente tem que adquirir aqui no distrito a mesma coisa que faz com os governadores. A Carmen vai ser governadora daqui 2 anos. Por que o presidente do nosso clube daqui 2 anos não está aprendendo já alguma coisa? Porque a gente não tem o presidente daqui 2 anos ainda. Por que a gente não tem o presidente daqui 2 anos ainda? Porque os caras têm medo de assumir. Por que tem medo de assumir? Porque não sabe direito como é que funciona. Então, é uma roda. Aquela roda é a mesma coisa. Então, a partir do momento que a gente conseguir passar mais informação para todos do clube, como é que funcionam as coisas, eles vão se sentir mais à vontade de assumir um compromisso. Então, por isso que alguns podem ser contra, né, a questão de reuniões, treinamentos online e tal, mas é isso aqui que está salvando a gente, na verdade. Porque É verdade. como vocês falam aí, que eu sei um pouco mais e tal, eu realmente, né, me dediquei um pouco mais, mas só por causa disso aqui. Senão eu não ia ter essas informações. E assim Então, vocês, o Rodrigo, tem que te parabenizar, inclusive, porque tu é fera no que tu faz. E para quem não, não, está iniciando, iniciando a participar, tu ter essas oportunidades aí de estar se reunindo online, uma coisa rápida que reúne aqui 20 pessoas de várias cidades, e isso é fora de série. Eu acho que isso aí acelera um monte o processo. eu Mas tem procuro, que ter um Júlio, Júlio Micho, tem que ter um Júlio não, Micho não, aí não, para eu costumo dizer o seguinte, eu sou, como é que é? Eu sou caolho em terra de cego, uma coisa assim, né? Eu só dou uma tapeada. E assim, como falaram há pouco, né, tem reuniões, convites de reunião, tudo que é canto. Quando eu vejo que tem alguma coisa até meio interessante, como eu trabalho com o computador o dia todo, né, eu deixo o outro ligado lá gravando a reunião. Eu não tenho acesso à reunião, mas aí eu gravo o que eu estou recebendo no computador, né? E aí depois eu assisto, pego as pérolas que são interessantes, às vezes eu boto no grupo, guardo para usar em algum momento. Então, aí a gente acaba olhando mais tarde e pegando essas informações. sobre Assim, essa. Gente, uma coisa que eu queria lembrar, assim, que eu acho muito importante, é, mexe com essa rotatividade aí. Por exemplo, uma empresa cidadã, ela paga 12 meses. Antes que complete os 12 meses, a gente já tem que começar a ativar a, a outra etapa. O clube é a mesma coisa. Sai o presidente e tem o novo presidente e esse já tem que acertar. E nós demoramos um tempo sem nada. No nosso caso, o nosso é um clube cidadão que agora passou o bastão para o outro e nós estamos com esse tempo de transição entre ser clube cidadão de novo. Eu não sei o que tem que fazer, mas alguma coisa tem que ser feita para que esses 12 meses sejam 12 meses, mais 12 meses, mais 12 meses, que não tenha meses de intervalo até as negociações serem feitas. Não sei mas o que Virgínia, fazer. A Virgínia, primeira nesse coisa eu acho ponto, que Júlio, sim. é que a empresa cidadã não está atrelada ao ano rotário. Hum. Tá lá em maio, junho, não vamos fazer agora, vamos deixar para fazer em julho. A Nada a empresa ver. cidadã, ela trabalha continuamente. 12 E meses. começa, Ela trabalha 12 meses, mas não começando é aonde começar. exatamente. Então, é uma coisa que tu fala agora que facilita muito quanto a isso, que é a questão do tempo. Tu não precisa lá, tá faltando 4 meses para terminar o ano rotário, não, tu vai parcelar em 4 vezes. Não, a empresa cidadã, ela é um ano, tu pode parcelar em 10, em 12, mas
ela não é atrelada ao ano rotário. Eu sei disso, mas os clubes têm que fazer isso, entende? Que não depende do presidente, depende dos 12 meses, aonde começa e aonde termina. É isso aí, Virgínia. É um acerto que se faz nos conselhos do clube, de um ano para o outro, porque o presidente que foi está no conselho, o presidente que será está no conselho. Então, já tem que ser uma coisa continuada. O nosso já é uma coisa que não nem se fala mais, já se sabe que o clube é cidadão e que vai seguir sendo cidadão, entendeu? É uma coisa de conselho, de acerto. Sim, não depende do presidente, né? Se é uma Hum, tratativa de conselho, leva para a Assembleia, que assim já fica certo, né? claro. É aquilo que a gente tem procurado falar para o distrito, né? Assim, a mesma coisa para os clubes. Nós temos que tirar um pouco essa coisa de ano rotário. Legal e tal, muda governador, mas o clube continua vivo. O clube não é uma fênix, né? Que morre e que sai da cinza do dia primeiro. Ele tem que ter a continuidade. Então, a gente procurou, principalmente com o edital de subsídios, por que a gente está puxando lá para julho, já fazendo reunião, seminário, já entregando em agosto? Porque, na verdade, a gente podia apresentar os projetos e pedir dinheiro da Fundação Rotário no dia 1º de julho. Era só a gente fazer o edital e as reuniões antes. Que aí, vocês já pensaram? Começou o ano rotário dia 1º de julho, dia 15 de julho, o presidente já tem dinheiro para começar a fazer o projeto. Antigamente, a gente estava recebendo dinheiro lá, talvez no fim do ano ou no começo do ano. No fim do Então, ano rotário, né? essas programações são do clube, não podem ser do presidente. Mas, companheiros, passamos 8 minutos. E aí? Seguimos o baile para a próxima reunião. Mais alguma pergunta? A gente dá uns encaminhamentos para não atrasar Falar ninguém aí. nisso, falar em projetos, e quando é que recebemos os valores dos distritais? Eu enviei, né? Eu botei, né, uma mensagem para todos lá que estão no processo. Eu enviei e agora estamos no prazo da, lá Espera aqui. do Rio, né? É para Veio um e-mail outubro? pedindo alguns ajustes ali, né? Eu Mas vi. se for que nem o ano passado, eu acho que em outubro a gente está recebendo. Bem, É. ótimo. Carmen, tu que é craque em projetos e empresas cidadãs, vocês aí, Então, não sei. não, eu só queria deixar aqui uma contribuição e uma. É o seguinte, eu acho que essa pessoa, a experiência tem me deixado isso, esse companheiro de cada clube, ou essa comissão que busca as empresas cidadãs e que vai ter essa conversa, como o Adriano Valente citou, é uma questão de aptidão. Eu concordo com a Cleidinara, a pessoa tem que ter jeito para isso. Isso não é menosprezando nem menorizando a atuação de ninguém de forma nenhuma, mas nós somos assim, como seres sociais, nós temos aptidões para certas coisas e outra nós não somos, às vezes somos introvertidos, envergonhados e N coisas. E também aliado ao que o Júlio fala, preparo. A gente tem que se preparar, a gente precisa estudar. Hoje, você ser um secretário de um clube, por exemplo, eu estou usando uma função como exemplo, é uma coisa que você precisa se preparar. Você tem um My Rotary, você tem um Showcase, um Rotary Clube Central, você tem agora o Uniclube, quer dizer, demanda tempo, demanda conhecimento. Por que não, para você conseguir empresa agrocidadã, onde você vai vender a imagem do seu clube, do seu trabalho, você precisa estar preparado. E, além de preparado, você precisa conhecer o seu clube. Nós somos de uma entidade que tem credibilidade, muita credibilidade. É muito fácil falar do Rotary, mas do meu clube, quais projetos tem o meu clube? Qual é a sustentabilidade do meu clube? O que é a sustentabilidade, gente, de um projeto? O que é o impacto social dos projetos que, por exemplo, o Rotary Clube de Jaguarão faz em Jaguarão?
O que isso? Qual é a presença do Rotary Club, sei lá qual for, na sua comunidade, junto das suas demandas? As demandas chegam ao clube ou o clube conhece? Quando ele vai falar com essa empresa cidadã, que é da área X, por exemplo, do arroz que estavam falando do tio João, qual é o comportamento de tudo isso? Você tem conhecimento disso? Ou você vai lá e, de repente, começa a se falar o assunto e você não sabe do que está falando? Quer dizer, então eu acho que precisa desse preparo, sim, isso leva tempo, eu acho que a gente está num bom caminho, a gente precisa cuidar até mesmo para não deixar numa situação constrangedora determinados companheiros, isso não é uma imposição, isso é muito mais uma aptidão inicial e também um preparo, essa disposição de querer aprender, nem todos, às vezes até mesmo por falta de tempo, e isso leva tempo, a gente sabe disso. Ó, a gente está falando aqui quantas reuniões a gente tem pelo Zoom, né? Então, é tudo uma coisa de ponderação que eu acho que a gente tem que fazer e cuidar muito essa questão, o que o meu clube faz? Como é que eu vendo as atividades do meu clube? Como é que eu tenho os meus projetos e como é que eu mantenho, por exemplo? Eu mantenho com galeto? Eu participo de editais? Eu tenho mais projetos além de global e distrital? Como é que é o meu clube? Eu tenho lá um projeto X, como é que esse projeto se sustenta? Porque nós, em Rotary, falamos em impacto e sustentabilidade. Como é que a gente faz isso? Então, quando a Doris fala que eu entendo um pouquinho de projeto, é um caminho que a gente vai aprendendo, vai fazendo, vai estudando, e a gente não sabe tudo, longe disso. Mas hoje o nosso clube, em editais, tem captado R$ 150 mil. Isso é muito trabalho, gente. Mas é um dinheiro que ele não vende, Galeto, eu não sou contra isso, de forma nenhuma. Acho ótimo e a gente faz galeto, a gente faz janta, a gente faz tudo isso. Só que é um dinheiro que está disponível nos municípios, né? Só que que o clube tem que se preparar para gerir isso, para trabalhar nisso, entendeu? E tudo isso é uma questão do quê? Conhecimento, estudo e aprendizado. É isso. Uma alegria estar com vocês e eu acho que a gente tem que fazer isso, aprender, aprender e aprender. É isso. É isso aí. Quando, É quando a gente isso fala mesmo. da central de aprendizado, que tem que nos ensina tudo isso aí, né? Dá as dicas. Não estou dizendo que ensina, dá as dicas, né? A gente tem que ir mais atrás. Mas a gente tem também as forças vivas, né? Temos aí a Carmen com exemplos maiores aí, né? Desse aproveitamento, porque a gente, como clube de Rotary, a gente não depende também só da Fundação Rotária ou só do Galeto, né? A gente pode acessar, se o clube está organizado e sabe como trabalhar, as mesmas ferramentas que a Fundação Rotária coloca na nossa mão para fazer projetos ali, a gente pode usar elas para pegar dinheiro da prefeitura, do estado, de uma grande empresa, né? Então a gente pode acessar Tem o outros Sicredi que faz recursos. projetos, nós já É, estamos no é, terceiro projeto aprovado com a Sicredi, nosso clube. isso. Que A gente maravilha, também, olha tivemos só. no ano passado, esse E ano também. agora também estamos entrando, fazendo toda a documentação para conseguir os editais, esse cara. Que É. bom, que bom. É, Eu estou à E aí tem disposição no que tá, precisarem. muito Envio o obrigada. modelo, se quiserem a ideia, me passa, eu ajudo a fazer o projeto. Não é Muito obrigada. mistério. Nós participamos esse ano, eu acho que 9 editais, se eu não estiver errada, a Virgínia me corrige. E aí, estamos com aprovação em 8. Isso aí é só para mostrar que não é difícil, entendeu? E editais de 28 mil, 25 mil, 26 mil. Nós somos uma cidade de 26 mil habitantes, então tudo é muito ligado, né? Então, não é uma cidade tão grande, é uma cidade pequena, bem pequena, né? Então, eu Mas acredito. aí tem uma coisa assim, ó, o ovo de Colombo é que nós temos Rotary, Clube de Rotary tem que trabalhar nos conselhos municipais, do idoso, da criança, porque são esses conselhos que abrem os editais se a gente está toda certinha, É isso que eu ia com a falar, é nos seletiva. conselhos municipais. Então, a atuação tem que ser via conselho,
porque daí é uma coisa íntegra, uma coisa, as entidades cadastradas, elas concorrem do mesmo jeito, e é um monte de dinheiro. Esse é o caminho. Eu acho que é uma das coisas que a gente pode, de repente, vamos tirar dessa reunião já quem sabe, um tema de casa aí. Eu vou botar na conta do tema de casa, na conta da nossa governadora indicada. Quem sabe dizer assim, tá, o que o clube, claro, de repente cada cidade, eu não estou falando de como é que faz o edital, mas como é que o clube tem que estar organizado para poder. Ele tem que ter um registro, ele tem que ser reconhecido de utilidade pública, São não precisa, alguns cadastros, são precisam, outros não, cadastros. né? Às vezes precisa para o Estado precisa ter reconhecimento de como utilidade pública, aí depende da prefeitura fazer isso. Então tem talvez os caminhos legais que os clubes tenham que seguir. Ali seria interessante a Carmen botar Ótimo. alguns comentários assim, né? Júlio, o teu edital de distrital são a documentação que todos os demais pedem. Negativa municipal, negativa estadual, negativa federal, Receita Federal, são o que tu pediu para o distrital é o que todos os conselhos pedem. O Júlio é mais exigente. É mais exigente, sim. O Júlio é o mais exigente de todos. É verdade. É verdade, sim. Ele nos dá uns pontinhos ali, pontinho por isso, pontinho por aqui, nos outros editais não tem. Não tem pontinho. Já que falaram do Júlio, eu vou passar a palavra para a Juliana aqui, então. Juliana, quer falar, Juliana? Abre o microfone. Tá, já abri. Aí. Fechou. Ela fechou agora. Abriu? Abriu. Abriu, Juliana. Abriu. Boa noite a todos. Boa noite. Só gostaria de complementar que, assim, o Rosa Histórica é um clube novo, né? Então, a gente vai aprendendo. Infelizmente, nós ainda não somos reconhecidos por reconhecimento público ainda, tá? Porque depende da Câmara para poder fazer isso. Mas, quando a gente não está dentro das secretarias, dentro do município em si, fica difícil também para a gente saber onde essas publicações do edital, né? Porque eu andei procurando e eu não achei essas publicações do edital. A Carmen até pode nos dizer bem, né? Que para quem está fora dessas esferas municipais, fica mais difícil ficar por dentro dos editais, né? Então, eu vejo que fica mais complicado para a gente. Mas a gente faz galeto, a gente faz ações assim para poder ter os recursos. E eu não acho ruim, tá? Porque, querendo ou não, a gente faz uma divulgação do nome do Rotary. Então, assim, claro que cada Rotary vai fazer aquilo que cabe na esfera dele, né? Claro. E, né, faz parte. Mas a gente já está se preparando, sim, para já ir atrás dos outros editais. Eu vou ter uma conversa agora na prefeitura, por causa que nós queremos fazer parte também do conselho, né? Então, para a gente também ficar por dentro, até para a gente não perder essa oportunidade, né? Claro. Então, é isso. É só para a gente complementar, né? Que não é todo mundo que fica por dentro desses editais, então fica difícil mesmo. Só para te responder, Juliana, os editais relacionados às secretarias que são das prefeituras municipais, dos conselhos de direito, eles são publicados no site da prefeitura. Se tu entrar ali em cada secretaria no site, os editais estão ali. No desenvolvimento social, por exemplo, no caso de Jaguarão, tu entra e vai ter ali o CONDIP, o CONDICA, SEMAS, são todos ali, as portarias e os editais publicados. Claro, mas aí eu teria que entrar todo dia
para olhar essa informação. Vocês que estão dentro da prefeitura, vocês já têm essa informação, fica mais Juliana, fácil para vocês. Juliana, existem reuniões mensais dos conselhos, que se a Isso. tua entidade participar como conselheira, irá assistir mensalmente e recebe, não precisa olhar em nada, ela está na reunião e fica sabendo que tal edital é tal dia, tal mês, tal valor. Tudo acontece no conselho. Né? Então, assim, se o teu Rotary participa, ele sabe. Não precisa ir na prefeitura. Ótimo. Ok, companheiros, então acho que vamos encerrar, né? O pessoal já está com os compromissos aí. E aí, então, aguardamos todos na próxima. Ótimo. Muito bom. Se querem passar sugestão de assuntos, assim, né? Mas eu acho que na próxima talvez a gente já vai falar um pouco mais sobre os subsídios distritais ali, principalmente com os clubes que já vão, esperamos, né, que já estejam recebendo os valores. Mas aí a gente faz uma reunião com todos já para saberem, né, detalhes, assim, de organização, exigências, né? Que é bom, como a gente falou, ter conhecimento, para daqui adiante, logo ali adiante, apresentar um projeto já sabe. Ótimo. Obrigado. E a Carmen também já vai nos dar um... Ok? Combinado? É? Quando quiserem. Quando Tá. quiserem. Ok, então. Muito Obrigado. obrigada pela participação de todos. Tchau, muito tchau. bom. Boa noite, Podemos- pessoal. Boa Obrigada. noite, boa Obrigada. noite, Zoila. Boa noite, Obrigada. boa Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau. Tivemos 21 pessoas Bom durante fim o de semana. período, depois terminou. Foi bom, né, Júlio? Foi bom que veio Foi Foi mais muito gente bom, muito bom. esse